Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o Emanuel Rios, diretamente de Ponta Grossa, no Paraná. Para mim é uma honra poder compartilhar uma palavra do Senhor para vocês aí. A Diana entrou em contato comigo, me pedindo que compartilhasse com os irmãos uma palavra do coração de Deus para vocês. E eu acredito que Deus ministrou algo no meu coração que falará muito ao teu coração. Então, que nesses próximos minutos você prestasse atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração, te encorajar, te encher de força, de ousadia, para que as batalhas das nossas vidas venham ser combatidas com coragem, com fé e com amor. Então, eu me dirijo aqui a todos os valentes, né? Os valentes de Deus, conquistando o impossível pela fé. Um tema sobrenatural, que se encaixa perfeitamente nos dias que estamos vivendo hoje. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí algo que Deus ministrou no meu coração, que se encontra no livro de Neemias. Sem mais delongas, eu quero aqui já ler alguns versículos para os irmãos e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E a minha intenção não é que fique cansativo e nem muito demorado o vídeo, mas que seja curto, objetivo e que o teu coração venha se incendiar com essa chama do Espírito Santo, que venha te encorajar a continuar nesse propósito, nessa caminhada tão glorificante que é servir a esse Deus maravilhoso e de alguma maneira compartilhar do seu amor e do seu evangelho para aqueles que ainda não estão presentes conosco, não estão na mesma caminhada e no mesmo propósito. Então, meus irmãos, lá em Neemias, capítulo 4, vai relatar um fato histórico extremamente importante para os judeus naquela época e que se encaixa perfeitamente se nós espiritualizarmos para as nossas vidas nos dias de hoje. Se eu fosse colocar um tema nessa breve ministração, eu diria que seria os edificadores, né? Aqueles que edificam muros, aqueles que são usados por Deus para levantarem as fortalezas novamente. E nós vamos entender que esses muros não são apenas muros físicos, mas também muros espirituais. E vai dizer assim, no capítulo 4 do livro de Neemias, no versículo 1, vai dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permites-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. No versículo 9, irmãos: Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Aí no versículo 14: E olhei e levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. No versículo 18: E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. No lugar onde isso é no versículo 20, para nós finalizarmos. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, eu gostaria muito que os irmãos, após esse vídeo breve de ministração, eu gostaria muito que os irmãos pensassem a respeito desse capítulo 4, meditassem nesse capítulo em específico, porque é uma dose de ânimo e de encorajamento que que esse livro de Neemias nos traz. Nesses versículos que eu li, que eu pontuei alguns, para não ficar muito extenso, vai nos mostrar algo muito fantástico da parte desse homem, Neemias, homem corajoso, homem ousado. Diante do seu trabalho árduo de edificar os muros de Jerusalém, se levantaram vários inimigos que o próprio Neemias os considerava assim. Entre Sambalate, Tobias e os povos que ali circundavam Jerusalém.
Mas Neemias, ele nunca esqueceu de quem pelejava por ele, que era o próprio Deus. Neemias nunca esqueceu de que o próprio Deus estava protegendo o povo judeu. Jerusalém estava guardada pelo próprio Deus, mas ele precisava passar essa mensagem para aqueles que estavam próximo dele, para os que estavam edificando os muros, para aqueles que estavam trabalhando nessa reconstrução. E o que Neemias fala, gente, nós precisamos aprender, assimilar e também liberar palavras proféticas de ânimo para aqueles que estão à nossa volta. Nós não entendemos muitas das vezes por que tanta adversidade, por que tantos inimigos, por que tantas palavras contrárias. Mas quando nós entendemos o coração de Neemias na obra do Senhor, a nossa perspectiva muda por completo. Nós não mais olhamos para aqueles que estão armando contra nós. Nós olhamos apenas para o nosso Deus, para o nosso alvo, que é Cristo, e Ele nos defenderá. Nós vamos observar nesses versículos que eu li que enquanto os inimigos se levantavam, se armavam e ameaçavam atacar, Neemias orava. A Bíblia é muito clara e vai dizer, então nós oramos. E não para por aí. Ele continua, e colocamos vigias na construção, na muralha, nos muros. No versículo 9 vai dizer, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, aqui nós aprendemos algo fantástico. Quando nós estamos na caminhada cristã, quando estamos no propósito que Deus nos concedeu, quando estamos no chamado que o Senhor nos encarregou, nós precisamos estar em oração e ao mesmo tempo em vigilância. Isso é fantástico porque muitas das vezes nós oramos, mas não entendemos o porquê tanta adversidade, porquê tanta aflição, ou porquê tanto levante contrário, ou porquê tanta palavra contrária, porque às vezes nós esquecemos de estar em vigilância. Neemias, ele foi muito sábio, porque ele entendeu que ao mesmo tempo que ele precisa estar em oração, aleluia, ele precisa estar em vigilância, ele precisa estar atento, colocando a guarda de dia e de noite para que os inimigos não venham surpreendê-los. Irmãos, vamos parar de sofrer porque não estamos vigiando. Vamos aprender a vigiar, assim como Neemias. Ao mesmo tempo que ele estava servindo e fazendo a obra do Senhor, ele estava em oração, ele estava em vigilância, ele não deixava o território sem vigilância. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, nesses dias tão difíceis, nessas batalhas. Valentes de Deus, se nós queremos conquistar o impossível pela fé, no caso de Neemias, reconstruir os muros de Jerusalém, e não somente isso, mas reconstruir também a vida espiritual do povo judeu, nós precisamos estar em oração e ao mesmo tempo em vigilância. Nós erramos muito, irmãos. Eu falo isso por mim mesmo. Às vezes nós estamos em oração, subimos um monte, estamos envolvidos na igreja, na obra do Senhor, mas esquecemos dessa peça fundamental para vencermos a guerra, que é estarmos em vigilância. Vigilância contra o pecado, vigilância contra aqueles que estão nos afligindo, vigilância contra as nossas concupiscências da carne, vigilância, irmãos, contra as nossas vontades desenfreadas, vigilância contra aqueles que estão à nossa volta, mas que não são aliados, pelo contrário, são inimigos. Preste atenção, Neemias nos ensina algo fantástico. Estar em oração não exclui a vigilância, pelo contrário, os dois precisam andar juntos. E continua, irmãos, no versículo 14 vai dizer assim, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aqui nós presenciamos uma fé maravilhosa na vida de Neemias. Neemias chega para o povo, para as autoridades, para o povão e fala assim, gente, não temais, não tenham medo das acusações, não tenham medo das setas contrárias, não tenham medo das intimidações, pelejem, lutem, sejam valentes pelas vossas famílias, pelos vossos irmãos, sejam valentes pela tua igreja, seja valente pelo teu pastor, pela tua liderança, seja valente pelos teus princípios. Irmãos,
Nós estamos presenciando um ataque aos nossos princípios como nunca visto antes. Temos presenciado governos extremamente malignos querendo implantar ideologias nas nossas crianças, entrando nas nossas igrejas. E nós precisamos ser valentes, defender a causa do Evangelho, defender a nossa vida cristã, enfrentando esses levantes contrários. Neemias estava falando, gente, não teme, porque o Senhor grande e terrível está ao nosso lado. Aleluia! Mais do que qualquer armamento, mais do que qualquer exército do mundo, o grande e terrível Deus está do nosso lado. Por isso não precisamos temer. Por isso não precisamos temer o mal, o inimigo, aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra, aqueles que querem barrar esse projeto. Eles não subsistirão, eles não continuarão, eles não prosperarão, porque o Deus, aleluia, dos nossos pais, o nosso Deus, o Deus de Israel, o grande e terrível Eu Sou, está do nosso lado. Então, se encoraje através dessa ministração, dessa palavra que venha a encontrar o teu coração e que se você estava pensando em parar, se você estava pensando em desanimar, se você estava com medo de algum modo ou por algum motivo, você não pode abaixar a sua guarda. Você não pode pensar em si mesmo. Pense naqueles que estão com você, pense nos seus familiares, pense nos seus amigos que estão junto com vocês nesse projeto, pense na sua liderança, pense, meus irmãos, como vai ser o futuro da igreja. Neemias estava falando algo fantástico, algo que abrangia todo o corpo. Ele não estava falando apenas para o egoísmo humano, mas ele estava falando para toda a comunidade. No versículo 14, irmãos, pensem nos vossos filhos, nas vossas mulheres, nas vossas casas. E é esse o nosso pensamento como cristão. Pensar no coletivo, pensar no corpo que é a igreja do Senhor Jesus na terra, que Deus há de pelejar por nós. Amém? Glória a Deus por isso. Continuando, irmãos, para que nós venhamos finalizar de forma breve. No versículo 18, vai dizer assim, os edificadores, e aí entra no tema da nossa mensagem. Cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Irmãos, eu quero que você entenda algo fantástico aqui nessa passagem. Quando Neemias relata sobre os edificadores, aqueles que estavam edificando o muro, aqueles que estavam servindo ao Senhor, eles não apenas estavam edificando, trabalhando, servindo, mas eles estavam com as suas espadas afiadas, estavam junto com eles a espada da palavra de Deus. Neemias está deixando algo claro aqui, mostrando para nós que não adianta nós estarmos fazendo um trabalho, caminhando num serviço, se nós não estivermos com a palavra do Senhor, que aqui nós interpretamos pela espada que Neemias relata, nós estaremos fadados ao fracasso. Meus irmãos, se nós estivermos servindo ao Senhor sem a sua palavra no nosso coração, estaremos dando brecha para que o inimigo nos ataque e até mesmo nos mate. Isso é algo duro, mas é algo real na vida do cristão. Se nós estamos servindo a Deus no trabalho, levantando e edificando muros, muros espirituais, muros que nos protegerão contra as setas malignas, nós não podemos nos esquecer que a palavra do Senhor precisa estar em nosso coração. Jesus, quando é levado ao deserto, Satanás o tenta por 3 vezes. E nas mesmas 3 vezes, Jesus responde usando a palavra de Deus. Satanás ataca usando a palavra e Jesus mostra que é a palavra respondendo Satanás e humilhando Satanás. Irmãos, a tentação vem para todos. O que vai diferenciar aqueles que vencerão a tentação daqueles que vão cair em tentação é a palavra do Senhor, é a espada embanhada, é a capacidade do crente dominar a palavra para vencer a tentação. Neemias estava mostrando algo muito claro, real e visível para os nossos dias.
Não basta apenas edificarmos o muro, ou seja, estarmos na obra do Senhor, ou seja, estarmos servindo o reino, se nós esquecermos de estar com a palavra em nosso coração. Irmãos, se você que está me ouvindo, em algum momento esqueceu da leitura da palavra, esqueceu de estar lançado na palavra do Senhor de dia e de noite, se você em algum momento negligenciou a leitura, o estudo e a dedicação na palavra, que nesse momento essa graça, esse mover do Espírito Santo na minha e na tua vida venha tomar conta dos nossos corações. Que nós venhamos entender que é necessário a leitura, a mergulhar nessa escritura real, viva e poderosa, que pode mudar a nossa vida por completo. Não adianta muitas das vezes estarmos num trabalho de liderança de jovens, não adianta muitas das vezes estarmos pregando a palavra na igreja, não adianta muitas das vezes estarmos envolvidos no ministério de louvor, ou estarmos envolvidos no ministério de oração. Se nós esquecermos da palavra, irmãos, estaremos fadados ao fracasso. Estaremos dando brecha para que o inimigo venha e nos derrube e nos ataque. Então que essa palavra venha nos encorajar, ao mesmo tempo que estivermos levantando os muros, edificando os muros de proteção espiritual nossa, da nossa família, da nossa igreja, que venhamos também estar com a nossa espada nas mãos, que é a palavra do Senhor em nosso coração. Para nós finalizarmos, irmãos, para que o vídeo não seja muito longo, no versículo 20 vai dizer assim: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, o nosso Deus pelejará por nós. E aqui eu encerro com uma revelação fantástica da parte de Deus ao nosso coração. Neemias relata de que quando os servos, os edificadores estavam ali trabalhando no muro, o que manuseava a buzina estava próximo. Mas Neemias, de forma estratégica, sabia que o muro era muito extenso. E se porventura visse um ataque dos inimigos contra os judeus, contra Jerusalém, a buzina era soada e eles se ajuntariam num só lugar para guerrear. Porque se não houvesse a buzina, o som, o alarme sonoro, eles não saberiam de onde vinham os ataques e muitos iriam morrer e não iriam se juntar para guerrear. E Neemias, de forma estratégica, deixava o que manuseava a buzina próximo àqueles que estavam trabalhando e edificando os muros. Deixa eu falar algo da parte de Deus para o teu coração. O Espírito Santo, aleluia, é aquele que buzina na vida do crente. O Espírito Santo é aquele que toca a buzina, alertando, aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto Deus aqui, meus irmãos. O Espírito Santo é aquele que toca a buzina, alertando o povo do perigo iminente. Alertando o povo que eles precisam se concentrar e se ajuntar e estar em comunhão para vencerem a guerra. O Espírito Santo, irmãos, estava junto ao povo. Quando Neemias fala, eu estava próximo daquele que tocava a buzina, ele estava falando, nós não podemos estar longe do Espírito Santo. Isso, claro, trazendo para nós, para o meu e para o teu coração, o Espírito Santo é quem nos alerta do perigo iminente. O Espírito Santo é quem nos alerta do ataque inimigo. E nós, como servos do Senhor, como edificadores de muro, como valentes que carregam a espada, não podemos estar longe daquele que toca a buzina. Aleluia. Irmãos, para que eu venha finalizar essa mensagem, de alguma maneira venha te abençoar com essa palavra. Se você precisa de algum alerta espiritual, se você tem sentido que tem vindo ataques sobre a tua vida, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, ministerial, peça ao Espírito Santo que venha te alertar. Peça ao Espírito Santo que venha produzir um sinal, seja sonoro, seja no sonho, seja através da palavra, seja através dessa mensagem mesmo aqui que eu estou compartilhando com você. Te alertar para que nós venhamos tomar a posição correta, para que nós venhamos como um corpo junto, estarmos unidos para vencermos essa batalha espiritual. Que Deus possa abençoar a tua vida, que essa mensagem possa ter encontrado um espaço no teu coração, e de alguma maneira te motivar, te animar, e que esses princípios que nós extraímos desse capítulo, de forma resumida, possa estar enraizado em nosso coração,
para que nós não venhamos sofrer com os ataques do mal, mas que venhamos estar protegidos com muros bem edificados na nossa vida espiritual e que esse projeto cresça e prospere. Eu profetizo bênção sobre a tua vida, profetizo vitória sobre a nossa geração, sobre a nossa juventude, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Irmãos, se é um momento para edificarmos muros, o momento é hoje. Se existe algum momento nessa era que estamos vivendo para que nós venhamos edificar muros, esse momento é o hoje. Esse é o momento para que nós venhamos estarmos cingidos com as nossas armas espirituais, para que as ameaças do mal, para que os levantes do mal venham ser repreendidos e venham cair por terra. Então eu abençoo a tua vida, eu oro para que essa palavra venha encontrar o teu coração e de alguma maneira te abençoar. Feche os teus olhos e eu vou orar por você finalizando essa mensagem, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, aleluia, como falou ao meu coração, falou também ao teu. Espírito Santo, aqui estamos, Pai, na tua presença. Te agradeço por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar compartilhando essa palavra breve, simples, mas eu creio que de um grande impacto no nosso coração, Pai. Nesse projeto, Senhor Jesus, os valentes de Deus conquistando o impossível pela fé, que esse homem chamado Neemias, Paizinho querido, a qual nós lemos, possa, Senhor Jesus, ser um exemplo para a nossa geração nos dias de hoje, para que nós venhamos apenas, Senhor Jesus, estar nos propósitos do Teu reino, Senhor Jesus, para que nós venhamos trabalhar na Tua obra, mas também que nós não venhamos esquecer de estarmos com a espada na mão. Senhor Jesus, que nós venhamos estar em oração e paralelamente a isso venhamos estar em vigilância, para que nós não venhamos sofrer coisas desnecessárias. Pelo contrário, que venhamos estar caminhando, Senhor Jesus, na direção que o Senhor nos mandar, servindo ao Teu reino como edificadores de muros espirituais, fortalezas que nos protegerão, Pai, contra os levantes do mal. E nesse momento eu oro, Senhor Jesus, abençoando esse projeto, Pai, profetizando bênção sobre essas vidas, sobre esses jovens, sobre essas famílias, Senhor Jesus, repreendendo toda seta contrária, toda enfermidade, que nesse momento, Senhor Jesus, haja cura nas nossas almas, nos nossos corações, Pai, no nosso corpo, Senhor Jesus. Eu te agradeço por esse privilégio, abençoa a Diana, abençoa, Senhor Jesus, esses jovens, abençoa esse projeto e toma conta das nossas vidas nesses últimos dias, Pai, que venhamos ser edificadores de muros, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe. É uma honra para mim estar participando com vocês. Até a próxima e fiquem com a paz do Senhor.